E assim, desde 2011, aprendendo-nos a ver a vida por outros ângulos, chegamos ao 10º semestre. Já vou falar, não vou falar, não vou falar, vou falar. Já vou falar que esse 10º semestre eu perambulei-me por poucas cidades, poucos povoados, porque fiz estágio obrigatório na cidade. Eu não consegui visualizar o nome da cidade, porque é iconologia do treinador. E eu, como sou Davi do Monfarácio, eu não. Eu acho que eu fui pequeno. Eu acho que eu fui pequeno na hora para visualizar o nome dessa cidade. Porque no estágio obrigatório 1, você o que faz no final? Em estágios obrigatórios, você costuma dar uma aula no final. Como eu tive um pouco de medo de dar essa aula, não foi tão tranquilo, mas depois vocês verão o que rolou. A qualidade não surpreendeu. Que Mas então eu entrei muito com medo, muito travado e não não que eu não gostei dessa experiência de estágio obrigatório 1 foi ótima, mas eu não vi também porque eu não me via ainda naquele tempo como um líder de ginásio. E para vermos o nome da cidade, o nome do povoado, também temos que sentir o líder de ginásio. E como essa cidade foi semipresencial, alguns poucos encontros presenciais e outros encontros, né, porque a gente não encontrava, mas em loco, no campo em que escolhemos. Por exemplo, eu escolhi trabalhar no CP, no Centro Pedagógico, no segmento EJA, na educação de jovens e adultos, justamente porque eu não me via preparado, eu não acho que eu não ainda estava com cabeça de pegar uma sala com 20, 30 meninos pequenos de primeira a quarta série, por exemplo. É primeira a quarta? Não sei. É ensino fundamental. Então, eu não vi o nome dessa cidade. Mas isso não desmereceu em nada o estágio obrigatório. Cidade, não sei, misteriosa, onde dialogamos toda hora a teoria com a prática. E o meu primeiro pesadelo, o meu primeiro Darkrai, por exemplo, foi que escola escolher, para qual público. Isso foi uma escolha muito mais difícil para mim do que a escolha dos iniciais. E veremos que os iniciais de PokéScan, pelo menos para mim, cronologia do treinador, não é somente fogo, água e planta, porque eu também não sou competitivo. Mas voltando a Darkrai, vocês percebem que eu quero sair toda hora. Foi isso a minha sensação no começo da cidade, ainda mais no meu primeiro dia. Não, o primeiro dia da EJA até que foi legal, porque eu sempre acho que eu me sei mais lidar, pelo menos o meu convívio era mais com pessoas de EJA do que propriamente jovem. E eu
Me interesso por isso também de EJA, educação de jovens e adultos. Talvez a pessoa que não teve oportunidade, ou igual a mim, que não viu, que não conseguia ver o nome da cidade, talvez não era na hora da pessoa estudar, porque a pessoa estava preocupada com outras coisas. Mas que bom que elas voltaram, tudo volta. Quem sabe um dia eu enxergue o nome que, olha, lembra daquela cidade de estágio obrigatório 1? Chamava assim. Quem sabe veremos depois o nome, queridos. Quem sabe? Aprendemos a ter uma vivência maior em um ginásio e também eu explico demais, né? Mas não vou falar, não vou falar, vou falar. Isso foi uma das coisas que eu não vi o nome da cidade, porque tomar a frente de liderança de ginásio me era como um Darkrai para mim, um pesadelo de Darkrai naquele tempo daquela cidade, naquele 10º semestre. Então, eu via fantasmas da minha escolha, pesadelos vivenciados. Que público escolher, que escola, mas eu, para permanecer mais na minha zona de conforto e também não ir para escola pública logo de cara, porque eu, querendo ou não, passei minha vida inteira em escola particular e também galinha que acompanha parto morre afogada. Então, eu escolhi para permanecer mais na minha zona de conforto, o CP, no segmento da EJA, na educação de jovens e adultos. Meu projeto foi uma desventura em série até. Eu lembro do co-líder, vamos chamar assim, na verdade, professor da matéria, que tinha o quê? Ele tinha uma Gardeva. E eu lembro desse, não é spoiler o que vou contar, mas dependendo do ponto de vista é. Esse professor, que eu não ia também muito com a cara, tinha uma Gardeva onde nós batalhamos até o fim em uma noite tempestuosa que eu também, depois de finalmente sair da região bom e correndo para a região ancião, em choro e ranger de dentes, literalmente, eu estava chorando porque daí, querendo ou não, eu não vi o nome da cidade. E tá bom, mas eu peguei um Absol e eu batalhei até falar que chega esse Absol com H-Devor do garoto lá, que era o professor que eles falam monitor na EJA. É monitor, mas na verdade é professor. Mas graças a Arceus, depois da tempestade vem a bonança. Parabéns, você conseguiu. Porque eu fui ministrar uma aula. Eu lembro que a aula foi sobre narrativa de enigma. Quem quiser, eu até posso passar o link, porque eu lembro também da minha 7ª série, onde eu tive
onde tivemos um ótimo professor de português que também a gente leu um livro didático chamado Narrativa de Enigma, de dois escritores que eu até esqueci. Mas, como eu também gosto de história, e a gente estava lendo um livro de... A autora se chama Poliana Nogueira, O Enigma da Espada, que é uma narrativa de enigma, uma narrativa densa de enigma, e a sala inteira gostou do livro, graças a Deus. Então, eu fui com o coração na mão para ministrar essa aula de narrativa de enigma. Eu lembro que eu fiz a aula toda no PowerPoint, eu escrevi só algumas poucas coisas no quadro. Mas aula dada, aula cumprida. Foram em duas turmas. Eu lembro até do número das turmas. Foi na turma 83 e na 84. Que eu... Ou era 81 e 82. Não sei. Meu problema com números... Tanto é que eu fiz letras, não fiz matemática. Física eu me coço só de ver. Então, mas tá grande, né? Tá grande, mas desculpem, é porque fez muito. Eu devo ter viajado muito para o mundo dos sonhos para fazer isso. Se bobear, eu devo ter pegado minha Absolar. Mas tudo bem, na primeira aula eu dei legal, eu ministrei legal a aula, mas não foi. Eu não abri tanto para as perguntas, porque eu estava travado. Querendo ou não, foi a minha primeira, gente. E a primeira a gente nunca esquece. Mas foi bom, não desmereceu a aula. Depois eu falei com minha chefa, com minha superiora, que eu até achava mais simpática do que o professor da matéria mesmo. E sim, o professor da matéria foi um malvado favorito para mim. Mas voltando, nesta segunda aula que aconteceu logo depois da primeira, aconteceria, mas só que eu lembro que na aula de matemática, antes da minha, teve uma dinâmica que essa dinâmica demorou um pouco mais. E eles também estavam e os meninos também estavam em um outro ambiente. Até fazê-los voltar para a sala, fazê-los, ó, silêncio, porque vai começar a aula de português. Trocar essa chavinha da aula de matemática para a aula de português demorou um pouquinho. E também demorou a dinâmica, eu lembro que foi no auditório. Eu acho que foi relacionada à música com Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas. Mas voltou. Então eu tive um tempo reduzido para ministrar a minha aula de narrativa de enigma de português. Mas eu consegui. E eu consegui, acho que foi ainda melhor que a turma 80. Ou 81, 83. Nesse rumo aí. Foi melhor que a turma anterior que eu ministrei. Que eu aí abri espaço mais para perguntas, eu estava mais tranquilo, lógico. Também eu já tinha ensaiado com minhas cobaias, que foi
Sim, eu ensaiei arduamente aqui em casa, em off. Mas no palco é muito diferente, gente. O que é isso? Mas, graças a Deus, o meu Miostick congelou o tempo e viva eu, palmas para mim, deu tempo tranquilamente de ministrar. Foi até melhor do que a primeira ministração minha, que foi logo antes. Eu achei bem melhor, mas eu gostei desse desafio. Mas ainda não vi o nome da cidade. Líder psíquico que mexeu demais com a minha mente. A aula mexe demais com cada mente. Vocês, alunos, não fazem ideia assim de que é preparar uma aula. Tem muito background, muita escolha por trás, muito texto de partida para chegar no texto de chegada a apenas 50 minutos. Por exemplo, Pokémon logicamente do tipo psíquico, fantasma, sinistro, fogo, pedra, metal, normal. Ainda são poucos Pokémon normal, porque a partir desses fantasmas, e esses fantasmas desta cidade devem ter mais vantagem contra Pokémon normal desta cidade também, porque estágio obrigatório é uma coisa normal, mas eu fiz uma tempestade em copo d'água. Mas depois da tempestade vem a bonança. Parabéns, eu consegui. E Pokémon luciferino também. Luciferinos são muitos e incomuns. Pokémon que só tem naquela cidade misteriosa. Cidade Azor, cidade de fundamentos metodológicos do ensino de português, onde vemos a maleabilidade do ensinar e nos três pilares linguísticos representados por moutros articunos aptos. O moutros pode ser a linguística, aptos pode ser a literatura, articuno, o que junta coerência, coesão, mas tudo são fundamentos metodológicos. Então, ensino motivacional, porque ensino? Um ensino que, igual Pokémon-terapia, me faz aprender. Pensando em Pokémon, o dia fica mais claro, os pássaros voam, os pássaros cantam. A gente tá de bem com a vida, tá de vento em popa, tá feliz pra tudo, tá assim com o mundo. Diferença entre norma culta e popular. Isso eu tenho que falar. Isso foi muito interessante nessa cidade e também na postura do líder de ginásio. E que não foi culpa dele, não me entendo mal. Foi culpa, entre várias aspas, dos cânones da faculdade. Um ensino da faculdade onde, por exemplo, eu até falei num dos meus últimos semestres com uma professora que eu queria que ela continuar com ela para mestrado. E, por exemplo, ela me falou rindo para mim: você quer ser um mestre Pokémon? Onde eu falei: sim, eu já pensei, crianças, eu já pensei em fazer alguma coisa relacionada a isso
no mestrado. Mas eu vi que é demais, né? Porque scan, desafios de mestrado são desafios de mestrado. Não confunda focinho de porco com tomada, Davi. Mas ela meio que riu da minha cara, eu ri também meio de nervoso, porque como o último desafio da cidade, Azor, o líder de ginásio nos falou para cada um pegar um livro e fazer uma resenha desse livro e mostrar para a sala. Falar, refazer uma apresentação de 15 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, não sei. Aí um carinha fez de Machado de Assis, por exemplo, e outro carinha até foi um colega meu do inglês, lá do Cinex, fez do orfanato da senhora Peregrine para crianças peculiares, que até depois esse orfanato virou filme e esperamos que tenha o filme 2. Né? Mas o livro é uma peculiaridade mesmo. Eu acho até um pouco melancólico algumas passagens, ainda mais porque o tema já é peculiar. Ainda mais o livro, assim, não tem cor, tem fotografias envelhecidas, mas a história é ótima. É tipo X-Men, tipo essas coisas que eu amo muito tudo isso. Mas, coitado do menino, o garoto que fez a resenha desse orfanato da senhora Peregrine, o líder de ginásio meio que desmereceu o trabalho dele, porque era uma literatura trash, por exemplo, uma literatura lixo. Mas lixo porque não é dos cânones da faculdade, nos padrões de estudo rigor igual Machado de Assis, o primo Basílio. Mas vocês acham, crianças, que menino nessa idade, os livros que nós pegamos para analisar, para fazer o roteiro, para fazer a resenha, foi do ensino fundamental até o nono ano hoje. Vocês acham que menino do sétimo ano, oitavo ano, nono ano vai ter mais paciência para ler o quê? Machado de Assis ou o orfanato da senhora Peregrine? Eu, eu sou de letras. Vocês podem me crucificar, mas eu também gosto dessa literatura e gosto muito. E acho que é muito louvável alguém fazer um trabalho extremamente trabalhoso, extremamente divertido em cima disso, em cima desse orfanato da senhora Peregrine, também nos filmes de Os filmes eu tenho mais propriedade para falar, que em 2014 eu fiz aquele trabalho já na cidade de Azor, que eu não estava trabalhando mais, infelizmente, mas eu gostei e, e eu coloco também nos filmes trash. Por exemplo, eu queria analisar. Ah, eu nunca quis analisar Crepúsculo, não. Mas, tipo, Harry Potter até. E Harry Potter tem muita coisa por trás. Os fãs têm mais propriedade para falar disso.
Tipo, o sangue ruim do Malfoy era nazismo, a licantropia é doença sexualmente transmissível mesmo, e outras coisas, enfim. Mas, por exemplo, eu no trabalho não podia analisar Harry Potter porque eu tinha que analisar A Pele que Habito, filmes mais cult, mais filmes antigos que se distanciavam um pouco da realidade do jovem, sabe? E na sala, por exemplo, coitado, o menino que analisou esse orfanato da senhora Peregrine foi desmerecido frente ao trabalho de Machado de Assis. E eu não estou falando nada de nota, que eu não sei nota, mas também por via de curiosidade, eu fiz sobre. Eu uni o útil ao agradável. Eu estava fazendo na cidade, não sei, de estágio obrigatório 1, e eu fiz a resenha do Enigma da Espada. Mas isso foi a título de curiosidade. E esse Machado de Assis que fez frente ao orfanato, vemos uma rigidez e uma adaptações de professor com relação à turma. Você tem que buscar não o que você gosta pura e simplesmente, mas o que você gosta e o que a turma pede também. Encontrar esse meio termo que nada é 8 ou 80. Mas o líder, hermético líder, tanto é que ele, podemos falar que descrachou o orfanato. Coitado, eu acho que ele que botou fogo no orfanato. O líder é do tipo cristal, Pokémon logicamente desse tipo, e também normal, psíquico, alguns normal e psíquico. Sabe, tem Pokémon sozinhos, talvez Pokémon normal e Pokémon psíquico. Mas também podem ter os dois Pokémon que dialogam o mesmo tipo, normal e psíquico. Metal, aço, que é uma criação humana, fundamentos metodológicos do ensino de português. Pedra, elétrico, gelo, luta, porque eu também lutei nessa cidade de Azor. Tomei as torres do cara do orfanato, coitado. Pokémon venenoso, tóxicos, Toxic Trubbish, e também Pokémon sonoro, mas são poucos Pokémon sonoros. Talvez porque as revoadas de Moltres, Zapdos e Articuno não me deixavam observar os Pokémon sonoros. Talvez foram as críticas construtivas que o líder da cidade Azor deu para esse menino do orfanato. Elucubraram os sons desses Pokémon sonoros, ou seja, poucos. Povoados Câmara, um povo onde a literatura e trauma está mais imersiva na faculdade, imersiva em Pokéscan, imersiva nesta região ancião, e somos transportados, sim, vendo como com olhos de com olhares de leitores que vemos o personagem, mas não podemos fazer nada porque
A história, o destino já está escrito, já está traçado, e entre o personagem e o leitor temos a barreira do papel, e nessa realidade não podemos transpassar aqui, mas, contudo, todavia, porém, se não, entretanto, aliás, pode ser que transpassemos ela em Pokescan, e dialogando também com os sujeitinhos de sangue ruim, que Lúcio Malfoy um dia falou, comparamos esses sangues ruins também que comparamos já na Cidade Azul com o nazismo e o que foi a memória, o que representa a memória para um homem, memória e aprender com os erros. Aprender com os erros do passado para não continuarmos, não perpetuarmos no presente e muito menos no futuro. Então, passado, entre aspas, não, porque aí já equivale o passado da gente no e pelo discurso, pela literatura, passado e manter relações com o presente. Sempre o nosso fio condutor tem que estar no presente, no nosso modo presente, mas temos que entender também o passado para um dia escrevermos melhor o presente, reescrevermos o futuro. E lemos um, lemos um grande livro nessa matéria, nessa disciplina. O que eu fiz mais na faculdade foi ler livro. Mas Isto é um Homem, do autor Primo Levi. Vemos essa humanidade e também gente é gente, Pokémon é Pokémon. Não queira misturar gente com Pokémon apenas se você for cara para, por exemplo, trabalhar como mago, né? Como mágico. Só os magos são autorizados a virar Pokémon e ainda nutrir essa pessoa que está. Não que os Pokémon não sejam humanos, mas Pokémon são Pokémon, gente é gente, e as árvores somos nós. Também que quando você é um mago, retaliação. Não, quando você é um mago, você tem que cumprir alguns pré-requisitos. Você é privado de muita coisa. Então, tenha a cabeça no lugar. Se um dia você desejar Mirmo, Mirmo, Curicurimum, eu quero ser um Pokémon. Nesta história traumática de nazismo, de memória também, aprender com os erros, a líder é luciferina, e eu acho que não, a líder é luciferina, Pokémon logicamente desse tipo, e Pokémon sinistro que viram luciferino. Sabe, igual o Morpico, por exemplo, que eu até o Pokémon Sword and Shield eu não sabia o nome do Morpico, porque eu também não gosto de spoiler, eu não me interesso muito para saber quais os Pokémon que vêm para nós. Eu sei que eles vêm, deixa eles chegarem. Quando eles vierem, nós capturamos e ficamos felizes. Não ficamos felizes antes, porque se ficamos felizes antes, não podemos ficar felizes depois, na hora que. Nossa, se você vê um Pokémon e você não sabia nada, e você não sabe nada sobre ele, nossa sensação, a animação é indescritível. Mas Pokémon sinistro que viram Luciferino, igual Morpico, que é
até de uma coloração e depois de um evento acontecer, ele vira outra coisa, não? Pokémon fada, psíquico, fogo, temático. Esses três são com o mesmo índice de aparência poucos. Pokémon sonoro, inseto, voador.